gente tá com esse topinho duplo, a gente tá com essa retração aqui e a gente chegou no 7640 ali, beleza? Temos também aqui ontem a gente pegou um topinho do diário, ó, chegou nessa região. E também de todo o movimento de baixa, a gente está num 50%. Então essa região eu vejo como uma região para a gente vender, né? É uma região vendedora para ele fazer esse movimento, né? Se a gente for olhar no diário, ele só tá dando um respiro dessa queda para cair, beleza? Então eu vou olhar mais para venda nessa região aqui de topo, se ele abrir ali. A nossa compra estava onde? Aqui. Durante essa semana, ó, como também ontem, né? A gente tava avisando compra aqui, ó, nesse fundo, justamente para levar onde? Lá em cima, né? Então o alvo da compra nos 60 minutos foi atingido. Se ele abre aqui sem gap, testando essa região, eu vou olhar para uma venda para a gente trazer ele para baixo. É uma região que, se a gente pegar uma venda lá em cima, a gente querer trazer aonde? Esses fundos de ontem, né? Ó, da semana, né? Ó, quinta, sexta, 61. Então a gente pegar uma venda lá em cima, trazer aqui, seria interessante. A gente estaria também trabalhando dentro de um range aqui, né? A semana, ó. O que a gente vai trabalhar no 2 minutos é a estrutura de ontem, né? Essa movimentação no dia de ontem aí. E aqui sim, ó, nós temos o primeiro topo. Ele até veio testar aqui, ó, fez um pullbackzinho raso aqui, né? A gente pode olhar aqui, ó. Quem sabe pra gente pensar numa compra, se ele já abre com gap de baixa, ele fazendo uma troca de polaridade no primeiro topo do dia que ele fez, né? Acabou não vindo, não voltando aqui, né? Era até uma possibilidade no pregão de ontem. A gente tava olhando para essa região para uma compra, né? Para ele seguir lá para cima. Ele não veio, então era uma possibilidade ontem pra gente fazer à tarde, né? Essa região a gente pode continuar olhando para cá, ó, como uma região para a gente tentar fazer uma compra. Se ele abre com um gapzão de baixa, a gente pode olhar aqui. Vamos lá, índice, vai lá testar, meu filho. Vai lá testar aquele topo para nós. A ajuste tá bem lá no fechamento, 138. Então aqui em cima, ó, a gente tem esse último fundinho. O ajuste é um 50% macro de toda a queda, 138 mil, né? Vamos ver o que ele vai fazer nas regiões aqui. A minha ideia era vender, né? Se ele fosse aqui em cima, procurar aqui essa região aqui que nós estamos marcado aqui em cima para a gente vender, né? E descer com ele. Mas vamos olhar o que ele vai fazer aqui nessa região, que a gente tem marcado, e se ele deixar, nós sabuga ele. Se ele vem para baixo, a gente considera isso aqui daí, né? Ele rompendo ali esse fundo justamente para ir testar lá de volta, né? Testaria lá de volta para fazer isso, ó. Já estamos caminhando para 10,5. Pô, seria bom se ele desse uma esticadinha aqui agora em cima, hein? Abrisse o mercado americano aí. Ó, vai pegar o stop dos caras lá que vendeu 5. Seria bom, né? Desse uma enganada aqui em cima. Na hora da abertura do mercado, a gente tem aqui, ó, milhar do Ibov tá aqui agora, 50% macro, ajuste tá aqui. Os alvos do range estão aqui. Retração tá aqui. 138 mil tá aqui. Olha, testou uma vez a região aí. Pelo 1 minuto, daria para pegar no risco? Daria para pegar no risco. Eu espero o segundo teste aí, tá? Se alguém quer pagar no risco, seria 1 minuto ali. A ideia por enquanto que ele teste essa região aqui de volta, né? Ó, falhou aqui em cima, eu sabugo uma venda nele, tá? Vamos ver se ele faz um pullbackzinho nesse primeiro topo do dia aí. Observando aí, senhores. Tem o que fazer agora. Violamos o topo, estamos violando uma mínima. Abre uma outra possibilidade de venda aqui em cima. Mas também, se ele vir na retração de ontem, a gente olha para cá. Vou esperar a mesma coisa que tá esperando aqui em cima. Ó, agora nesse momento aqui que a gente violou esse fundo aqui, né, de ontem, ó, abre justamente essa possibilidade ali agora, né, da quebra. Então a gente pode fazer uma compra aqui para levar lá em cima nessa. Então ele abre essa possibilidade aqui, né, ó, de voltar lá. Então a gente pode olhar para essa região aqui, ó, retração de ontem, para a gente tentar fazer alguma coisa aqui, ele quebrando o movimento de ontem para levar lá em cima, né. É isso que eu vou olhar. A nossa ideia era justamente essa aqui, ó, era a gente encontrar uma venda aqui ou uma venda no topo e trazer aqui, né, nessa região de volume aqui. O problema foi só configurar a entrada, ou no risco ou na falha. O risco aconteceu, né? Como aqui era uma região para a gente trazer a venda, ela vira uma região de compra, né? Então se ele testar uma vez e der uma falhadinha aqui, eu penso ele fazer isso, ó. Quem sabe ele vir aqui, ou quem sabe ele ir lá em cima também de novo, né? Ó, testar essa quebra que ele fez aqui agora, ó, né? Desse último pivô, ó. Onde tem esse pivô aqui, quebrou aquele último pivô e ele fazer esse movimento aqui seria interessante, né? Retestar aquela região lá, ó. Risco é aí dentro, ó. Acabou de acontecer no 2 minutos aí. Marcou um fundo. A mesma configuração da venda aqui em cima tá acontecendo agora aí, ó.
170 pontos, o mesmo ainda, né? 1, 2, 3 ainda setupzinho, né, de entrada. Ó, a gente configurou aqui embaixo, ó, bem em cima de 1%, 1, 2, 3, né? Ele compra uma entrada no risco de 180 pontos, né? A mesma que configurou aqui em cima, ó, o mesmo padrão, ó. Algumas possibilidades do índice agora. Ele já quebrou esse fundo. Nossa ideia por enquanto qual que é? Ele testar de volta aqui pra gente ir lá no macro ali, né, ó, testar e levar lá em cima, tá? Essa é uma possibilidade. Olhando a quebra que ele fez macro, né? A gente tem uma possibilidade de venda aqui, como também se a gente colocar uma retração desse movimento de baixa, você pode olhar para esse fundo aqui, ó, e antecipar alguma coisa aqui na venda para ele continuar o movimento de baixa, tá? Então a gente tem duas regiões para vender, esta e esta. E temos por enquanto duas regiões para comprar, ó, aqui e aqui embaixo. Olhando o índice aí, rapaziada, por enquanto, quase meio-dia, mas a gente vai ficar aí, eu vou ficar aí, tá? Até ele dar alguma coisa para nós aí. Ou ele vem aqui embaixo, pra gente tentar pegar junto uma falha aqui, ou ele vem aqui em cima, pra gente tentar pegar uma venda junto aí. Não sei o que ele vai, eu prefiro uma venda, né? Amanhã inteiro eu tô preferindo uma venda. 1 minuto, 150, 160, vocês querem pagar esse cara aí, rapaziada? Meia mão, senhores. Se alguém for pagar esse cara aí, 190, né? Eu arrisquei uma aí, vou arriscar uma nele aí. Metadinha, ficou caro. Ó, ficou 170 pontos. Se alguém não consegue diminuir, espera um outro teste aí. Primeira, vamos ver. Se ele vir no topo, eu saio e entro de volta aqui em cima, tá? Aí eu espero alguma coisa interessante aqui em cima. Penso em vender ele de novo, senhores. Essa região de topo aqui, ó, é 50%, milhar de BOV. Ajuste, era todas as regiões que eu esperava o quê? Exatamente ele fazer esse cara aqui, né, ó. De testar uma vez ali e testar de volta e executar a venda aqui nessa falha, né? Vamos ver se ele vai direto lá, vem falhar o topo do dia aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer ali. O que eu posso já ficar de olho? Nessa falha aqui. Já posso ficar de olho nela. Agora, se ele sacanear agora nessa falha aí, aí eu desisto. Marcando o último candle positivo aqui, ó. Da falha do pivô que ele fez ali de quebra, ó. Estaria bem aqui, ó. O último pivô foi aqui em cima, ó. Exatamente ali na retração aqui, ó. A gente vai olhar nele. E vamos olhar aqui também aqui em cima. Vamos ver o que vai acontecer aí. O índice deixou dois bons movimentos, né? Tanto para baixo como para cima. O problema é que foi só a entrada, né? As duas foram no risco aí. O mesmo padrão ainda, né? Interessante esse padrão aqui, tá, rapaziada? Ó, 66, 67, 68, ó. O mesmo padrãozinho de entrada aqui. Deixou o mesmo padrãozinho de venda aqui, ó. Podemos olhar também pro índice se ele fizer, ó, né? Se ele tá bandeirando aí, né, ó. Sabe, ele tá fazendo uma bandeira aí. Mas eu vou esperar para venda ele aqui, ó. Ou aqui, ou se ele passar reto, a gente olha pro topo, um trapzinho de máxima. Se ele passar o topo, a gente olha para o 138. Sexta-feira, 13, 1h da tarde, né? Estamos aqui esperando a boa vontade do índice. Essa foi a venda que eu paguei só no índice aí. Que foi o quê? Essa falhinha de topo aqui, ó, né? Dentro da retração desse movimento de baixo que ele fez. Dentro desse movimento, né, ó, de baixo que ele fez. Então eu esperei essa falhinha aqui. Como foi um pouquinho mais... O stop estava mais salgado, metadinha. Foi isso que eu esperei aqui. Foi isso que eu esperei aqui. A gente pode ser um pouco mais agressivo no começo da semana. Quem sabe, se fosse na segunda-feira aqui, ó, a gente não teria pago esses caras aqui, né? Pelo menos a venda aqui em cima teria pago, né? Que era uma boa região para vender. Então, no começo da semana, a gente pode optar mais pelos trades de risco, né? E aí, vindo para quarta, quinta, sexta-feira, dependendo de como tá, espera falhas, né? Para finalizar a semana positivo, pelo menos, né? O que eu dou preferência no índice? Para vender. Eu quero que ele venha aqui para mim vender ele. Olhando essa região dos 60 minutos... Olhando esse topo aqui, ó. Agora, se ele estiver bandeirando aí para tentar subir, toda essa região aqui eu vejo uma região de venda, ó. Pode ser aqui, ele pode vir aqui, romper esse topinho aqui, ó, e deixar a região dos 138 mil, ó. Toda essa região aqui eu vejo como uma venda agora à tarde, beleza? Para primeiro trazer nesse fundo, segundo levar no fundo de ontem. É mesmo ele cumprir, né, esse segundo alvo do pivô, ó. Segundo alvo do pivô, que cravou o primeiro ali, né, ó. Então a gente pode vir aqui, ó, buscar o segundo, ó. Buscar o fundo de ontem, né? Lógico que se ele romper esse topo, aí a gente desconsidera esse pivô e trabalha com outra possibilidade, né? Aí vem trabalhar mesmo a retração, né? Se ele der a venda sem romper o topo do dia, deixar a venda aqui, ó, nessa região, aí dá para trabalhar com essa possibilidade aqui do segundo alvo, ó. Rapaziada, é isso? Esperamos, não foi? Vamos ficar com isso aí, se alguém for fazer alguma coisa à tarde aí, né? Tá? Continuamos, eu vou continuar olhando aqui em cima então ainda, pra essa região. Um abraço pra vocês, fiquem na paz, segunda-feira estamos na área. Seguimos, um abraço. Valeu, senhores. Até mais.